Esse é o primeiro vídeo da série que eu vou fazer para definir o que será o ano que vem para a obra de Maricá. O que é isso? Como eu falei antes, essa obra começou em 2016 e depois eu saí da Estácio, ainda fiz mais alguma coisa, depois veio pandemia e etc, etc. Eu não fiz mais nada, a obra está lá. Hoje é uma casa abandonada, no meio do mato. Só está emboçada, está com porta e janela sem ainda existirem. Eu botei telhado, mas não tem instalação, tem um poço, mas não tem luz elétrica, então ele está bem abandonado. Então eu vou criar uma série de coisas para poder, no dezembro do ano que vem, daqui a um ano e um mês, eu poder dizer que a obra está pronta. Como é que eu faço isso? Esse é o meu trabalho. Vou criar todos os processos, vou descrever esses processos, esse é o primeiro vídeo. E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, que deve fazer, que é o que eu estou fazendo, definir meus objetivos. Meu objetivo é, dezembro de 23, estar com a casa pronta. Antônio, mas é isso? Será que vai ficar pronto? Não sei. Meu objetivo é esse. Então, dentro de um arquivo de Word, eu coloquei objetivo, Maricá, término da obra. Então, esse é o meu objetivo, meu ponto que eu tenho que me focar. Com isto, eu vou fazer um cronograma genérico do que vai acontecer de hoje até dezembro de 2023. O que seria isso? Eu vou definir todos os meus pequenos objetivos para que eu chegue lá com uma casa pronta, bonitinha e legalizada. Ponto. Essa é a ideia. Aí eu tenho nesse meu arquivo definição de tudo que eu tenho de documento, que é o nome com o endereço da rua, quer dizer, eu tenho um arquivo historiando o que é essa casa, esse terreno. E vamos lá, 2022, novembro, que eu tenho, como é que eu vou começar a fazer isso? Hoje eu tenho um documento que é uma promessa de compra e venda, ponto. Nem em cartório está registrado, mas já paguei o terreno está quitado. Então o que eu vou fazer? Entrei em contato com a Mel Gil, que foi a imobiliária que me vendeu esse terreno, e ele me deu uma série de documentos que eu preciso listar, levar para eles, e eles vão me dar um documento, um assinado, que eu vou levar no cartório e vou registrar a minha escritura de compra e venda do imóvel. Feito isso, eu vou poder registrar o RGI. Então esse é o primeiro passo. Eu não posso fazer mais nada enquanto não tiver isso na mão. Então eu fui lá, peguei isso com a Mel Gil, ele me deu os seguintes documentos que eu preciso. Eu preciso da certidão de ônus reais do segundo ofício de Maricá. Certidão eu posso pedir pela internet, não é problema nenhum, tem um custo relativamente pequeno, mas tem que pedir. Só que ela tem validade de 6 meses. Então eu só vou pedir essa aí quando eu tiver os outros na mão, porque não adianta eu pedir esse e depois não conseguir alguma coisa dos outros. O segundo documento que ela quer é a certidão negativa de IPTU. Aí danou-se o primeiro problema. Por quê? IPTU 2020 para cá não está pago. Tá, isso não é nenhum problema, era só pagar. Não, o problema é que para eu tirar as guias de 2020 para cá eu preciso estar registrado na Prefeitura de Maricá. Aí eu entrei com um pedido de registro na Prefeitura de Maricá e eles agora querem que eu vá lá segunda-feira e leve a promessa de compra e venda para eles poderem me registrar. Então, um drama. Já apareceu uma ida a Maricá que não estava prevista a mais e eu vou ter que fazer. Bom, então esse é o primeiro passo do todo o meu problema, daquele meu cronograma de novembro, que era ter esses documentos. Esse é o primeiro que eu vou ter que correr atrás. Então, segunda-feira de manhã eu já vou a Maricá, já marquei audiência, eu vou lá, vou levar o documento, quero que ele me cadastre lá no registro, aí eu posso tirar a certidão de ônus reais, a certidão do IPTU para poder ir pagando as guias e resolver isso. Precisa mais da identidade CPF minha, certidão de casamento, certidão de documentos da minha esposa e uma proposta do termo de transferência do lote, que é a compra e venda. Eu já tirei essa dúvida lá com a dona, lá, com a menina que me atendeu na Mel Gil. Além disso, nós vamos morrer em R$450 para me darem um documento para registrar a escritura, fora o registro da escritura, fora. Bom, só sai dinheiro nessa primeira etapa. Então a primeira etapa é resolver esses problemas. Eu vou ter que ir à prefeitura e resolver isto. Então, novembro eu tirei para resolver esse IPTU. É o primeiro ponto. O que acontece? Eu tenho que pagar essas guias. O dinheiro não está sobrando, o dinheiro está faltando. Então eu não posso chegar assim, amanhã eu vou lá e pago tudo. Não. Então eu vou ter que tirar uma guia, pagar uma, depois tirar outra, pagar outra. Então, na hora que a gente faz um cronograma de tempo, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque esse cronograma vai ser alterado de todo o processo. Então, novembro e dezembro eu estou reservando para isto. Eu tenho que pagar os IPTUs, eu tenho que tirar o RGI, pagar o RGI, a ônus reais, para levar isso tudo para janeiro
pensar em pegar esse documento, quer dizer, não posso fazer todas as despesas ao mesmo tempo, eu tenho 2 meses para quitar isso. Janeiro eu pego o documento com a Mel Gil para dar entrada no cartório. Bom, escritura. Aí tu vai me perguntar, mas por que você não fez isso antes? Não fiz isso antes porque eu não estava com a intenção de terminar isso tão cedo. Só que agora eu preciso fazer isso. E eu quero fazer isso como proposta de trabalho, para todos saberem como se deve fazer isso. Então, tendo a escritura na mão, eu posso dar entrada na prefeitura para legalizar a obra, que não está legalizada, é evidente, não tem licença de obra, não tem nada. E eu podendo fazer isso, posso até pedir um financiamento na Caixa, de reforma. Então, tudo isso vem a ter a ver com eu resolver isto. Aí cabe o primeiro problema, que é esse primeiro capítulo da história vai refletir em novembro e dezembro, é como eu vou arrumar dinheiro para pagar essas contas. Evidente que é trabalho, tem que trabalhar, não tem jeito. Então, a partir dessa semana, de ontem, eu comecei a reservar 10% de tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu ganho dinheiro, eu reservo 10%. Essa sempre foi uma regra minha, nem sempre dá para fazer, mas era uma regra minha. E no curso que eu estou fazendo lá de gestão de escritório, uma das arquitetas que estavam falando comentou uma coisa, que às vezes a gente precisa aumentar esse percentual de dinheiro que a gente vai reservar. Então, a partir de ontem, eu comecei a reservar 20% e acho interessante. Tudo que eu vou ganhar, então já tem dinheiro para pagar pedágio, tem dinheiro para pagar combustível, tem dinheiro para pagar IPTU e essas coisas. Então, eu vou começar a reservar esse dinheiro de todo o dinheiro que entra. Eu vou separar 20 numa conta específica, eu reservei uma das contas para fazer isso, e não vou mexer nesse dinheiro a não ser que seja para pagar coisas derivadas disso. Então ontem, dia 23, eu marquei para segunda de manhã, 10h30 da manhã, lá na prefeitura, já tem o endereço, já tem o agendamento realizado, e vou tentar resolver este problema, que é o primeiro problema que apareceu, que é o meu cadastro na prefeitura para poder agir, poder pagar IPTU e poder começar a resolver todo esse tipo de problema. E é isto. Toda vez que houver alguma ação específica, como a de segunda-feira eu vou fazer o segundo vídeo, que eu vou dizer como foi feito isso, e tudo isso faz parte do novembro de 2022. Eu espero que até janeiro eu tenha com tudo isso resolvido, para em janeiro eu começar a disparar isto. Isso quer dizer que, Antônio, então em janeiro acabou? Não, é em fevereiro, a minha previsão é de em fevereiro começar a instalar luz elétrica na casa. Se tiver luz elétrica, dá para ir até lá e passar um fim de semana tentando fazer alguma coisa. Então não tem luz, não tem como ficar. E aí eu fui fazendo um cronograma para cada mês, para cada coisa disso. Então nesse primeiro vídeo eu estou colocando o que eu vou fazer nesse final de ano. Então a minha proposta no final de ano é fazer isto. Se tudo correr bem, em janeiro eu já estou começando a dar entrada na escritura e ter a escritura do terreno, começar a ter tudo isso bonitinho, dar entrada na prefeitura e fazer a obra em paralelo a partir de fevereiro. Vamos ver. Se tudo correr bem, é isso que a gente vai fazer. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vários, que eu vou deixar sempre no YouTube, para quem quiser ver, para quem quiser olhar, ver como é que é feito, o que não é feito, como deve ser o processo. E aos pouquinhos, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu vou deixar escrito aí todos os meus contatos. E é isso.